Ok, Francinaldo. Desculpe, o microfone estava no mudo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso estudo dos fundamentos da doutrina secreta. Nós vamos lentamente dando continuidade ao apêndice A, que na edição em normal, né, o livrinho, eu creio que seja a página 81, é isso? Alguém que está com ele para confirmar, porque o meu só Deus, em sua Deus no sentido esotérico, a coletividade dos criadores. Na minha edição é 87, Francinaldo, mas em outras edições o número da página pode variar. Parece 81 na mais antiga. Mas, de qualquer maneira, nós já avançamos. Nós já estamos na parte onde Madame Blavatsky por meio aqui do porta-voz dela, o Robert Bowen, ela fala do primeiro ponto a ser considerado ao estudarmos a doutrina secreta. Qual é esse primeiro ponto? Unidade fundamental de toda a existência. Tudo é um. Tudo é uma coisa só. Tudo proveio do mesmo lugar. Não existe nenhum ser isento de contato com o princípio universal. Este princípio de unidade fundamental, chamado por Barenboim, neste maravilhoso livro aqui, de ilimitabilidade, esse livro aqui é um estudo de a doutrina secreta também. Ilimitabilidade, ou unidade fundamental de toda a existência, é a base de sustentação para afirmarmos que a fraternidade universal é uma verdade cósmica e uma verdade na natureza manifestada no planeta. Ela só não está sendo verdade ainda no pensamento do homem moderno na Terra, que está compartimentado, está dividido, cindido, clivado pela noção de um eu separado. Mas na natureza, não. A natureza comporta-se como um todo. Um exemplo só. Os ecossistemas. Já viram como é? As plantas dependem de micro-organismos, que dependem de pequenos animais, que dependem de condições ambientais tais, e todos esses elementos em conjuntos contribuem para que tudo ali permaneça. Existe uma harmonia, um equilíbrio, existem relações de simbiose, existem relações de mutualismo, seres que convivem juntos, um ajudando o outro. No fundo do mar, cardumes de peixes minúsculos que limpam os dentes dos tubarões. Na savana africana, espécies de pássaros que se alimentam dos parasitas dos grandes hipopótamos e de outros animais, e assim por diante. De maneira que, quando uma espécie dessa desaparece, começa a desequilibrar tudo. Porque o todo se pertence. Parece que a única espécie que não compreendeu isso é esta. E é por isso que eu disse para vocês que, de tempos em tempos, de acordo com a doutrina secreta, a Terra ela dá uns tremores, né? Uns safanões. Como um cachorrinho que você dá um banho e ele se treme todinho, e a Terra faz isso, principalmente com as espécies que estão comprometendo o equilíbrio.
e a raça humana já levou uns safanões pelo menos 3 vezes. A ciência já fala em 5 extinções em massa, viu? Mas a doutrina secreta fala pelo menos 3 grandes cataclismas que mudaram totalmente e levaram à ruína de algumas civilizações bem desenvolvidas, né? O que se tem notícia em termos de civilizações que podem ser classificadas pelos anais da doutrina esotérica de maneira semelhante ao nosso conceito de civilizações, a gente só pode falar de Lemúria e de Atlântida. Então, são 2 que marcaram o desaparecimento em massa da humanidade para depois reaparecer. A falta de compreensão desse princípio fundamental pode levar a nós a passar pela mesma coisa. Né? Então, ela disse que a teosofia ela precisa que a pessoa compreenda essas coisas e que a teosofia, para ser compreendida, a pessoa tem que fazer esforço mental. Né? A segunda ideia, né? Eu acho que foi por aqui que nós ficamos, não é isso? Ou já passamos da questão da matéria morta? Quem lembra exatamente? Eu estou meio perdido aqui, porque eu fiz muita coisa no fim de semana, não lembro, durante a semana, não lembro direito onde paramos. Alguém poderia me ajudar? Onde paramos exatamente? No B mesmo, Francinaldo. A segunda ideia a manter com firmeza é o item B. Isso. Então, já que você respondeu, é seu o ônus da continuação. Vamos lá? Pode ir, Elisa. A segunda ideia a manter com firmeza é a de que não existe matéria morta. Todo átomo, afinal, é vivo, e não poderia ser de outra forma, pois cada átomo é fundamentalmente por si mesmo o ser absoluto. Por isso, não existe coisa tal como espaços de éter ou a caixa, ou chame como quiser, no qual os anjos ou os elementais se divertem como trutas na água. E isso é o que se pensa usualmente. O verdadeiro conceito é o de que cada átomo de substância, não importa de que plano, é ele mesmo uma vida. Muito bem. Então, existe vida em todos os domínios, concretos e abstratos, tangíveis e intangíveis. Mediante a doutrina secreta, o conceito de vida fica muito amplo. Tá bom? Como é que a gente entende isso? Tá bom. Consciência e Cosmos, tá bom? Consciência e Cosmos, esse livro aqui, ele apresenta o seguinte: como é que a gente entende a filosofia esotérica de todas as religiões e as revelações da mecânica e da física quântica, com a quebra de paradigmas, a revisão dos postulados de Galileu e de Newton, a teoria da relatividade de Einstein e as descobertas sobre os elementos subatômicos, que o átomo tem mais coisa dentro do átomo do que se pensava, a dimensão quântica e todas as outras questões que a mecânica quântica e a física quântica revelaram. Esta parte da doutrina secreta, que afirma que não existe matéria morta, faz todo sentido dentro do que essa obra aqui revela. Tá bom?
Consciência e Cosmos, está disponível pela Sociedade Teosófica. Os autores são dois físicos que são também teosofistas, Menas Kafatos e Thalia Kafatou. Existem alguns cientistas que pertencem à Sociedade Teosófica. Pouquinhos, a gente queria que tivesse mais, mas tem alguns. E tem alguns que não pertencem à Sociedade Teosófica porque têm medo de serem classificados como charlatões, porque houve uma quebra, um acordo tácito entre ciência e religião depois da Renascença, quando a Igreja perdeu muito do seu poder feudal e, depois da Renascença, ela não conseguiu mais queimar cientistas na fogueira, nem coagir cientistas para mudarem de opinião, como fez com Galileu, porque a gente sabe que Giordano Bruno só deu para ele. Galileu foi coagido. Galileu teve que desmentir coisas, porque senão ia para a fogueira. E Leonardo da Vinci só não se ferrou porque determinado conde descobriu que ele era um gênio bélico. Ele era um estrategista militar e tinha planos e sabia como fazer armas. E o cara queria não, se aproveitou disso e fez um acordo com o Santo Ofício. Disse, vocês não vão fazer nada com Galileu, não. Desculpe, com Da Vinci, não. Ele fica aqui preso dentro desse castelo meu, desenvolvendo estratagemas e máquinas militares para mim, fica preso como que em cárcere privado, sem muita liberdade, mas morrer ele não morre, não. Os cientistas cansaram disso, então, com a gradativa perca de força do clero, com a volta do absolutismo e dos déspotas esclarecidos, que foram reis que ficaram mais do lado da ciência e mais contra a igreja, e com a reforma, a contra-reforma e as consequências da reforma, apareceu esse acordo tácito. Venha cá, dona igreja, a senhora quer Deus? Quero. A senhora quer a metafísica para a senhora? Tome. A senhora quer o sagrado para a senhora? Tome. Agora, dona igreja, é o seguinte, nós, ciência, matemática, física, química, etc., etc., queremos investigar toda e qualquer hipótese da natureza concreta e não admitimos mais a sua interferência. Aí a igreja disse, tá bom. Agora, olhe, nas questões que dizem respeito ao divino e ao sagrado, a autoridade sou eu, viu? Vocês também não se metam. Aí, parece que o acordo foi esse. Nem cientista se mete mais com coisas sagradas, nem igreja se mete mais com ciência. Foi o começo de um processo chamado secularismo. Certo? Aí o Estado moderno foi sendo caracterizado por separação entre igreja e Estado. Isso foi proposto na Revolução Francesa, mas só se tornou fato no primeiro Estado moderno, que, pasme, foram as 13 colônias que se libertaram da Inglaterra e hoje são os Estados Unidos da América, que se tornaram o primeiro Estado moderno dentro dos ideais iluministas e, por isso, ganharam de França a Estátua da Liberdade. Porque a Revolução Francesa não deu certo em território francês. Depois de tudo isso, depois de dar sangue no pescoço, um déspota voltou ao poder, Napoleão Bonaparte se tornou novamente imperador na Europa e ameaçou toda a Alemanha, então não adiantou nada aquela revolução ali. Né? Mas nos Estados Unidos da América deu certo. É por isso que os franco-maçons franceses presentearam os franco-maçons norte-americanos com a Estátua da Liberdade. E o movimento de Revolução Americana e independência dos Estados Unidos e escrita
da Carta de Independência dos Estados Unidos é um movimento totalmente franco-maçom. Foi a maçonaria. Certo? Também estava a maçonaria, de certa forma, envolvida com a Revolução, só que ela não queria os extremos. A maçonaria não queria o terror, não queria Robespierre, não queria o cadafalso, não queria a decapitação de Luís XVI, de Marie Antoinette. Aquilo tudo ali foi excesso. Aliás, o conde de Saint-Germain apareceu na corte, falou com Madame Pompadour, falou com Marie Antoinette, falou com Louis XVI, tentou de toda forma fazer eles entenderem que não tinha sentido aquela monarquia e que a revolução ia ser trágica para a Europa, mas ele não conseguiu. Como ele não conseguiu, da mesma forma como o glorioso conde apareceu, ele desapareceu. E o Cancão piou na casa de Noca, a gente sabe. Certo? Aí só deu certo o Estado moderno separado, laicamente separado. Separação de igreja e Estado nos Estados Unidos da América. Aí daí surge o conceito de laicidade. Atenção, Brasil, laicidade no país está sendo ameaçada. Cuidado! Estado laico, sim. Separação de igreja e Estado, sim. Senão não existe liberdade de pensamento. Ou vocês querem um talibã por aqui? Um talibã à la cristã? Bem, decidam. Decidam, pelo amor de Deus. Ó, então, veja bem, dada essa separação, essa visão científica aqui pode nos fazer entender muitas coisas. Muitos cientistas não se declaram, muitos cientistas dessa área não se declaram espiritualistas, porque senão vão ser corridos da academia, porque a ciência, ela fez tudo isso com a igreja, mas, infelizmente, em alguns bolsões, ela afunilou e ficou tão dogmática quanto. É preciso que a filosofia puxe na orelha da ciência e diga: ética, viu? Ética. É preciso que filósofos falem aos cientistas e sobre ética. Porque quando a ciência dogmatiza, ela é pior que a religião. Porque ela tem argumentos fortíssimos. A religião recorre a artigo de fé e argumento de autoridade. A ciência não. A ciência ela recorre a dados, a matemática, a pesquisa. E a ciência ela tem um poder de convencimento bem grande, viu? E um poder de materialização do pensamento terrível. Então, lembre-se novamente da carta do Mahachohan, o pensamento extremamente materialista e o pensamento fanático e dogmático religioso. Estão vendo agora o movimento histórico? Situem agora aquela carta, certo? E vamos voltar para a compreensão da doutrina secreta. O conceito de matéria morta não existe. A doutrina secreta fala da vida em todos os domínios da natureza. A mecânica e a física quântica comprovam isso. Existem experiências que mostram que os experimentos reagem com os cientistas. Cientistas aceleram partículas e esperam que essas partículas se comportem como ondas. Elas se comportam como partículas. Quando eles querem que elas se comportem como partículas, elas se comportam como ondas. E tem partículas que se comportam como onda e com partículas em duas posições dimensionais ao mesmo tempo. E reagem ao pensamento. E o pensamento do cientista tem interferido na realização do experimento. Francinaldo, o que significa isso? Bem, gente, significa que a matéria
que antes a gente acreditava inerte, não é. Ela reage a gente. Entendeu? As coisas duras, concretas, reagem a gente. Significa que tem vida onde a gente não espera que tenha. Tá bom? Então, outro conceito. Além da unidade fundamental de tudo, não existe matéria morta. Sabe por que isso é importante? Para a gente entender os processos de evolução dos quais a doutrina secreta fala. Os pontos por onde a evolução passa. E os processos que essa evolução desenvolveu até gerar seres complexos como nós. E até gerar seres mais complexos que nós. Muito mais complexos. Organizados em hierarquias poderosíssimas. Em planos e planos e planos e dimensões cada vez mais gloriosas de um universo. Certo? Essas coisas só fazem sentido compreendendo a unidade fundamental de tudo e que não existe matéria morta. Tá bom? E o livro citado, Consciência e Cosmos. E um lugar onde você pode encontrar referências sobre esses embates entre religião e ciência, pelo menos um que eu me lembre, Guia de Leitura de A Profecia Celestina, de Daniel não sei de quê, um Daniel também. Vocês se lembram desse livro? Ele fez um sucesso estrondoso, A Profecia Celestina, e depois foi publicado um tal de um guia de leitura. No guia de leitura, ele revela coisas fantásticas e é um trabalho muito bem fundamentado teoricamente. Vá lá atrás que tem todas as referências a obras científicas, filosóficas, a trabalhos acadêmicos sérios, tá bom? É James Redfield. James Redfield, muito obrigado. Não é do romance que falo, é do guia de leitura, precisamente no capítulo 2, quando ele explica a segunda visão, o segundo insight, que é o processo histórico e evolucionário do homem, tá bom? Do segundo capítulo do guia de leitura de A Profecia Celestina, do James Redfield, ok? E o Consciência e Cosmos. Vão anotando essa bibliografia aí, tá certo? Vão anotando, vão pesquisando, vão lendo, tá bom? Porque quanto mais vocês lerem, melhor. É para isso, certo? A doutrina secreta é para isso. É para a gente sair de dentro das caixinhas, para a gente olhar em todas as direções. Vocês já viram o que tem em cada um dos livros de A Doutrina Secreta como subtema? Síntese de quê? Alguém pode dizer? Síntese do quê? Da ciência, da religião e da filosofia. Sim. O que é uma síntese? Alguém sabe? Alguém definiria para nós o conceito de síntese? É uma espécie de resumo, professora. Isso. Você pega duas hipóteses e transforma numa síntese, seria o extrato. Muito bem, Dilceia. Olha as minhas universitárias aí, ó. Quem não for minha universitária antiga, as novatas também são bem-vindas, viu? É isso que a Dilceia falou. Ó, um ponto e um contraponto, tá certo? E você analisando o ponto e o contraponto. Você percebe que o ponto não está inteiramente certo.
mas tem muitas coisas plausíveis. Você percebe que o contraponto também não responde inteiramente ao que o ponto diz. Aí você, de longe, une, e de fora, une elementos dos dois e forma você um resumo lógico que concilia as duas visões, por opostas que sejam. Ou então propõe para as duas visões um caminho de pensar conjunto, sem que uma se sobreponha à outra. É o único caminho. Porque se religião, filosofia e ciência, elas dogmatizarem cada uma no seu segmento, não se consegue o progresso. Agora, tanto religião como filosofia quanto ciência oferecem meios e oferecem caminhos. E uma síntese bem feita de todas dá exatamente em teosofia, porque teosofia foi a mãe de filosofia. E filosofia foi a mãe de todas as ciências e de todos os saberes. Vide o irmão Ricardo Lindemann em suas palestras, viu? Existe um filósofo, membro da Sociedade Teosófica do Rio Grande do Sul, ele é responsável pelo Departamento de Educação da Sociedade Teosófica, o nome dele é Ricardo Lindemann. Ele é uma pessoa fascinante, um pensador filosófico e religioso, mas ele tem a teosofia como norte. Ele tem umas palestras maravilhosas que fazem síntese de ciência e filosofia e religião, tá bom? Procura Ricardo Lindemann no YouTube, certo? Unidade fundamental de tudo que existe, tudo é uma coisa só. Não existe matéria morta. Prepare-se para encontrar vida inteligente em planos onde se menos imagina. Vida inteligente em toda parte. Não é só na Terra, não. Certo? Tá bom? Voltemos. Juliane. Sim, estou aqui. Você, letra C. A terceira ideia a manter é a de que o homem é um microcosmo. Assim sendo, todas as hierarquias dos céus existem nele. Mas, em verdade, não existe nem macrocosmo, nem microcosmo, mas uma existência. O grande e o pequeno só existem como tais quando vistos por uma consciência limitada. A quarta e última ideia é aquela expressa no grande axioma hermético, que, na verdade, resume e sintetiza todos os outros. Como o interno, assim é o externo. Como o grande, assim é o pequeno. Como é acima, assim é abaixo. Só existe uma vida e uma lei, e o que atua é o único. Nada é interno, nada é externo. Nada é grande, nada é pequeno. Nada é alto, nada é baixo na economia divina. Deve-se buscar relacionar com essas ideias básicas qualquer coisa que se estude na doutrina secreta. Sobre esses dois pontos, o homem microcosmos no macrocosmos, mas ainda assim só existe uma grande verdade com V maiúsculo por trás da manifestação, e sobre os axiomas herméticos, como é em cima, é embaixo, como é dentro, como é fora, pensem num holograma. Um holograma é formado de pequenas imagens, que em conjuntos formam uma imagem toda. Mas se você pegar um elemento, só um elemento da imagem, e aumentar, vai ver que ele é igualzinho
ao todo. Certo? É isso. Nós somos isso. Compreendendo a sua fisiologia e a sua formação, os elementos formadores dos seus corpos, você começará a compreender como funciona o universo. Compreendendo como funciona o universo e suas leis, você entenderá como conduzir melhor sua vida e como reorganizar sua vida de maneira a torná-la significativa. E você obterá respostas que você precisa sobre a vida e seus mistérios, sobre a consciência e seus veículos. Certo? A doutrina secreta ela tem que ser compreendida nesses 4 parâmetros. Unidade fundamental de tudo, ou ilimitabilidade. Não existe matéria morta no universo. Você, o ser humano, é o microcosmos do macrocosmos. O ser humano reúne em si os elementos que ajudam o próprio ser humano a entender tudo no universo. E o universo, quando compreendido, ajuda o ser humano a entender o seu lugar dentro dele. E, finalmente, as leis herméticas. Como acontece dentro, acontece fora. Como é em cima, também é embaixo. Assim na terra como nos céus. A pessoa que ensinou a dizer assim na terra como nos céus, na verdade, estava falando de Keter e Malco, que era um grande Nazar, cabalista. Entendia muito de cabala. Era um discípulo do mestre da retidão, ele e seu primo João, o batizador, eram da tradição Nasa. Ele e seu tio Yehoshua, ou José, suas mães, o pai de João, Ezequias, lá no templo, lá, Zacarias, certo? Aquele pessoal ali, mencionado por alto na Bíblia, era, na realidade, parte de estudiosos muito profundos de esoterismo, que conheciam todas essas leis herméticas, que eram muito conhecidas de comunidades como a dos essênios, a qual eles pertenciam. É daí que vem aquela oração lá, que diz assim na terra como nos céus. Assim como é em cima, também é embaixo. Parafraseando o Caibalion, a tábua de esmeralda, os ensinos de Hermes, o 3 vezes grandes. Hermes Tot, o Trismegistus. Tá bom? Muito bem. Então, vamos dar seguimento. Foi Ju que leu. Alguém, pessoal novinho, tem 14 pessoas aqui comigo. Alguém gostaria de ler um pouquinho? Só abrir o microfone e dizer eu. Eu posso ler, Gabi. Como é seu nome? Fael. Fael. Fael, você começa então de onde parou? Espera aí. Foi onde parou. Espera aí, deixa eu achar para você. Espera aí, porque assim é covardia. Espera aí, Fael. Deixa eu parar de covardia contigo. Ups. Subindo um pouquinho. Parou na parte do resumo.
parágrafo que começa com a palavra sugerir. Muito obrigado. Pronto, Fael, por gentileza. Certo. Sugerir que este tipo de exercício mental deve ser extremamente fatigante. HPB acenou, concordando e sorriu. Somente um tolo, ela disse. Alguém que pretenda terminar em um hospício tentará conseguir demais a princípio. O cérebro é um instrumento da consciência de vigília, e cada quadro mental consiste em formados significativos. Cada quadro mental consiste formado Consciente. Obrigado. Formado significa mudança e destruição de seus átomos. A atividade intelectual comum segue por caminhos bem traçados do cérebro e não força repetindo os ajustes e destruições em uma substância. Mas este novo tipo de atividade mental exige algo muito diferente: o traçar de novos caminhos, o estabelecimento de uma ordem diferente para as pequenas vidas cerebrais. Se forçado de forma insensata, isto pode trazer sérios danos físicos ao cérebro. Muito bem, muito obrigado. Comentando, quero saber de alguém na sala se alguém sabe alguma coisa sobre o comportamento dos neurônios nas sinapses e dos neuropeptídeos e os processos eletroquímicos entre as redes neuronais. E se isso tem alguma coisa a ver com o que Madame Blavatsky disse? Bom, pode? Não sou especialista, mas pela psicopedagogia, nós estudamos que se tratam de neurotransmissores, né, que sintetizam algumas substâncias que permitem a transmissão de informações através de estímulos elétricos e que fazem, milagrosamente, o cérebro apreender e ter a compreensão das informações. Observem essa ilustração. Muito obrigado, Dilceia. É exatamente isso. Cada dedo meu é um neurotransmissor agora. Como Dilceia disse, ele tem a capacidade de, por atração eletrônica, elétrica, se ligar com o outro. No momento que liga, aí vem o processo químico. Através do processo químico, substâncias como adrenalina, dopamina, serotonina e muitas outras substâncias contribuem para as emoções e para os pensamentos, certo? E essas redes neuronais vão se formando ad infinito, certo? Toda vez que uma cadeia de redes neuronais dessa se forma, a gente aprende alguma coisa. Mas só que acontece que quando a gente não exercita, elas ficam enferrujadas e o cérebro insiste em fazer sempre as mesmas conexões. E é um desafio a gente tentar aprender coisas para que essas conexões mais antigas sejam desfeitas e outras sejam refeitas, certo? Tanto é que, antigamente, cientistas acreditavam que o neurônio morria totalmente e não se regenerava mais. Felizmente, foi descoberto que não é bem assim, depende. O cérebro é muito plástico. Dependendo do que você faça, você pode contribuir para que seus neurônios morram ou para que eles continuem fortes, enfraqueçam depois, se refaçam, se regenerem e criem novas combinações. Foi isso que ela disse. O cérebro é limitado, ele funciona por esses processos, certo? E que a gente não deve forçar muito, não. A gente tem que se integrar a disciplinas, se entregar a disciplinas que ajudem a melhorar
o funcionamento do rapaz aqui. Uma das melhores dela é a yoga, quer seja a yoga pela via oriental, quer seja pela ocidental, pela da Cabala, ou então pela via do budismo zen, ou do budismo em geral, baseado na observância dos preceitos do nobre caminho óptimo, porque aí você vai levar uma vida mais tranquila, mais calma. Você vai reservar tempo à meditação, você vai aprender a fazer contemplação, você vai limitar o consumo de determinadas substâncias que são terríveis para o cérebro, o seu funcionamento. Aí sim você vai ter condições de se dedicar a esse estudo com mais segurança. Certo? Muito vai depender disso. A nossa capacidade de apreensão e de abstração, elas às vezes ficam bloqueadas pela simples ingestão de determinadas substâncias. Por exemplo, eu estava muito cansado. Eu sabia que ia ter que dar aula para vocês e depois fazer uma tradução. Para comer uma xícara de café. Isso foi ótimo para mim. Se eu tivesse tomado um copão de vinho, como seria, hein? Eu já tinha colocado aqui aquela música de Joe Cocker. You can leave your head on. Mas não tinha falado de filosofia com vocês. Coisa nenhuma. Entendeu? Depende do que você faz, depende do seu modo de vida, certo? O seu modo de vida pode contribuir para que você tenha aprendizagem significativa e possa submeter o seu cérebro a uma disciplina mais concisa de pensamento abstrato. Gente, a doutrina secreta é o suprassumo do pensamento abstrato. Ela nos leva a níveis de abstração que eu confesso a vocês que eu nunca imaginei. Ela leva a gente a pensar em coisas muito além mesmo das caixinhas, dos limites. Entendeu? Então, é preciso que você tome um cuidadozinho. Ela disse que compreender tudo também é impossível e que, se você não tomar cuidado, você pode ficar meio lelé. Mas é o que a gente está vendo mesmo aqui no mundo que nós estamos vivendo. Está aí os consultórios, os psicólogos, psiquiatras, que não me deixam mentir. O modo de vida que a gente está levando é muito doentio. E essas doenças elas estão aumentando cada vez mais e as pessoas fazem vista grossa para essas doenças, não querem considerá-las nem como doenças, mas elas são as enfermidades que são geradas aqui, abstratas. E o resumo da ópera. Para estudar a doutrina secreta e compreendê-la, é preciso que você leve um modo de vida mais tranquilo, que dê ao seu cérebro condições de elaborar pensamentos mais profundos e que você aprenda uma ciência, na ciência da meditação. Conteúdos de A Doutrina Secreta, como de outras disciplinas espirituais associadas à teosofia, só são digeridos com meditação. A meditação é importantíssima. A meditação é importantíssima para que você chegue aos insights que leve você a digerir os conceitos e começar a compreender essas ideias. E também para manter o equilíbrio fisiológico, para manter o cérebro, para regular hormônios. Olha, os benefícios da meditação são muitos. E para conduzir um estudo bem-sucedido de A Doutrina Secreta, ela é um dos requisitos também. Ok? Então,
Quem é que vai continuar agora onde diz este modo de pensar? Posso continuar, Francinaldo? Pois não. Este modo de pensar, ela diz, é o que os indianos chamam de Jnana Yoga. Na medida em que a pessoa progride em Jnana Yoga, percebe o surgimento de conceitos que ela, embora consciente deles, não pode expressar e nem formular ainda em nenhum tipo de representação mental. Com o passar do tempo, estes conceitos se transformam em quadros mentais claros. Nesta hora, deve-se estar em guarda e recusar ser enganado pela ideia de que o maravilhoso quadro recém-encontrado tem de representar a realidade, porque não a representa. Com o prosseguimento do trabalho, se descobre que o quadro antes tão admirado se torna apagado e insatisfatório, até que finalmente desaparece ou é descartado. Este é outro ponto de perigo, pois a pessoa se encontra momentaneamente em um vazio, sem qualquer conceito em que se apoiar, e pode ser tentada a reavivar a representação anteriormente desprezada, por falta de uma melhor em que se apoiar. O verdadeiro estudante, no entanto, continuará a trabalhar despreocupado e logo outros vislumbres surgirão, os quais, por sua vez, darão lugar a uma representação mais ampla e mais bela que a última. Mas agora ele compreenderá que nenhum quadro pode jamais representar a verdade. Este último se tornará tosco e desaparecerá como os outros. E assim o processo continuará até que finalmente a mente e seus quadros sejam transcendidos, e o estudante entre e permaneça no mundo da não forma, do qual todas as formas são pálidos reflexos. Isso. Antes de você chegar no pensamento abstrato, é necessário esgotar o estoque de pensamentos concretos. Isso é feito paulatina e progressivamente. Você vai começando a aprender a centralizar sua mente, concentrá-la, a meditar racionalmente, porque tem gente que pensa, pessoal, deixa eu falar uma coisinha para vocês, que meditação é só sentar na posição de lótus e ficar ali tranquilo, querendo que pensamento nenhum aconteça. Não é isso. Às vezes, é uma técnica que pode induzir a meditação, mas isso não é meditação. Meditação também é pegar um livro, ler uma coisa que é bastante significativa e depois ficar com aquela coisa. Fechar o livro naquela parte, marcar bem marcadinho, para não se perder, e se dedicar mentalmente, em silêncio, a elaborar aquilo ali. Isso é meditação racional e reflexiva. É meditação, gente. Isso aliado a outra forma, a meditação do silêncio, na qual você pode, como ela disse aqui, criar formas, e as formas vão o tempo surgindo, sendo que as formas não vão ser a coisa, isso são processos que vão acontecendo mais tarde. Essa tão profunda, essa Jnana Yoga, gente, isso está lá na frente, viu? A gente tem que começar devagarinho. Comece com a reflexiva, porque essa é a mais comum no Ocidente. Essa é a mais comum aqui no Ocidente. É como eu disse, ela é alimentada por imagens concretas. Essas imagens concretas podem ser o pensamento que vem no livro. É aquela coisa que tocou você profundamente. Logo, você tem que procurar ler esse tipo de livro. Essas leituras espiritualizantes. Você quer meditar no sentido de a doutrina secreta? Com reflexão induzida? 2 horas. Luz no Caminho, de Mabel Collins, mas
Mabel Collins, ou Mabel Cook, que depois casou-se com um rapaz chamado Cook, ficou com o sobrenome Cook. Ela foi só um veículo de um mestre chamado Hilarion, que deu muitos pensamentos para a gente meditar sobre. É um livreto bem fininho. Ele é só para meditação. E a joia preciosa, o centro, o coração e o santuário de A Doutrina Secreta, A Voz do Silêncio. O tratado também da mesma fonte que o mestre Hilarion pesquisou e pediu para Mabel Collins escrever. Madame Blavatsky, ela mesma memorizou tudo de outra parte e, de memória, transcreveu A Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio precisa ser lida devagarinho, meditada. Ela diz coisas fortíssimas. Diz coisas como assim: a mente é a grande assassina do real, que o aspirante mate a assassina. Se tua alma ainda se entrega ao prazer, se tua alma ainda sente muita pena, se tua alma ainda está muito apegada às sensações, se tua alma ainda acredita que o sofrimento é uma coisa muito dolorosa, etc. Meu filho, a tua alma é indigna do sacrário. E você ainda é um ser da terra. Isso parafraseando, as palavras não são exatamente isso. É porque eu já li algumas vezes e eu já me lembro de coisas dele e já consigo parafrasear. Mas são coisas que a gente tem que ler e pensar sobre. Então, especificamente para a meditação voltada para a doutrina secreta. Luz no Caminho, mestre Hilarion, Mabel Collins, e A Voz no Silêncio, HPB, de Madame Blavatsky. HPB e Madame Blavatsky eram a mesma pessoa? Cri, 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 cri. Eram? HPB era o grande discípulo, o ser imemorial e o peregrino. Helena Petrovna Blavatsky era aquela personalidade. Preste atenção à Voz do Silêncio, a dedicatória. A dedicatória de A Voz do Silêncio é: dedicado a Helena Petrovna Blavatsky. H.P.B. Foi um grande ser, a individualidade que alimentava aquela personalidade que o mundo externo conhecia como Helena Blavatsky, que dedicou a obra a ela. Vamos estudar, tá certo? Aliás, quem já pegou uma biografia de Madame Blavatsky confiável e boa para ler, hein? Tá na hora, viu? Tá certo? Qual é a melhor e a mais recomendada? Quem sabe?
A melhor e mais recomendada biografia de Madame Blavatsky. Eu já mencionei, eu já disse aqui uma vez. É da Sylvia Cranston. Exatamente. Vou mostrar para vocês. Helena Blavatsky. A vida e influência extraordinária da fundadora do movimento teosófico moderno. Comece, adquira daqui a alguns tempos, comece bem devagarinho, valendo. É uma leitura deliciosa, lhe garanto. Não tenha medo não, porque é dividido em sessões, é muito bom, um livro muito inspirador, e você vai entender bastante sobre ela. Depois de ler aqui, que é um documento muito bem escrito, você pode ler até o Babuíno, de Madame Blavatsky, daquele cara que merecia uma surra de cipó de boi aqui no Nordeste, certo? A gente pegar uma surra, dar uma surra de cipó de boi, soltar ele na catingueira, na malícia, e depois dentro de um cacimbão. Certo? Porque o safado não perdeu tempo, escreveu o Babuíno de Madame Blavatsky só para falar mal dela e inventar um monte de mentiras. Se você ler isso aqui primeiro, aí você vai saber como não dar crédito ao que diz o Babuíno de Madame Blavatsky. E tem outras obras, viu? Tem obras de pesquisadores mais recentes sobre ela. Tem obra de gente que não tem nada a ver com a sociedade teosófica sobre ela, defendendo-a e homenageando-a, o que é incrível, porque isso aqui é um trabalho de uma teosofista, né? Aí você... mas quando você pega uma obra de um cara que não tem nada a ver com o movimento teosófico, escreve a obra e defende Madame Blavatsky, e mostra os pontos. Olha, por quê? Eu defendo por isso, e se o cara coloca argumentos fortes, históricos e plausíveis, desmentindo as falsidades que se dizem, é bom demais. Um colega meu está com esse livro, qualquer dia desse eu vou pegar o título para vocês, eu estou meio esquecido, eu vou perguntar para ele na próxima aula de qual é, viu? E o sujeito não é da Sociedade Teosófica, escreveu um livro maravilhoso sobre Madame Blavatsky. Há pouco tempo, 2012 ou 2013, mais ou menos. Certo? Muito bem. Então, meditação, luz no caminho, a voz do silêncio, a vida de Madame Blavatsky. Certo? Isso tudo vai contribuir para você. E os conceitos de meditação, tá bom? Meditação, por enquanto, gente, meditação reflexiva. Mas eu queria aquela meditação de ficar paradinho. Tá certo. A de ficar paradinho. Se contente com ficar paradinho, respirando, sem se entregar aos pensamentos, por 5 minutos diários. Agora tem que ser todo dia na mesma hora, por 5 minutinhos apenas. Porque esses 5 minutinhos vão lhe dar alguns segundos de silêncio mental. Estes segundos de silêncio mental fazem uma diferença desse tamanho para o seu cérebro. As pessoas tentam, às vezes, ficar 30 minutos, 1 hora. Vai cansar, vai ficar ansioso. Não adianta muito, não. É melhor 5 minutinhos. Aí sim, eu estou gostando desses 5 minutinhos. Já faz um tempão que eu faço os meus 5 minutinhos. Eu queria transformá-lo em 10. Transforme em 10.
porque aí você vai querer transformá-los em 15 e daqui um pouquinho você vai transformar em 30 horas, em 30 minutos de genuína meditação. Agora, isso é uma técnica, isso tem que ser desenvolvido paulatinamente. Como nós não temos esse hábito aqui no Ocidente, é melhor começar aos poucos, diariamente, 5 minutinhos apenas. Gente, isso é o que eu tento fazer, euzinho, 5 minutinhos diários na mesma hora. E olha que eu já estou nesse lelê, vai fazer 20 anos. Viu? É por isso, gente, e eu não me dou muito bem, não, com a caladinho. Agora, essa daqui do livro, e tem hora que eu estou lendo aqui um livro desse, o negócio vai lá, ó. Eu faço download de um arquivo, aí começa a rodar um programa novo, um software novo aqui no meu HD. Gente, é tanto dado assim, ó. Funciona mais comigo. A reflexiva induzida por um livro, pela leitura, do que a caladinho sentado. Tá bom? Muito bem. Quem é o próximo? Ou próxima? Quem gostaria? Eu posso ler? Claro. Peraí que eu me perdi agora, vai... O verdadeiro estudante de A Doutrina Secreta é um Gnana Yogi. Tá. O verdadeiro estudante de A Doutrina Secreta é um Jnana Yogi. E esta senda da yoga é a verdadeira senda do estudante ocidental. A doutrina secreta foi escrita para fornecer as indicações de caminho desta senda. Nota posterior. Li para HPB esta interpretação de seus ensinamentos, perguntando se eu a compreendera corretamente. Ela me chamou de tolo, cérebro lento, por imaginar que pudesse traduzir algo em palavras de modo correto. Mas depois sorriu e acenou afirmativamente com a cabeça, dizendo que eu havia conseguido melhor do que qualquer outra pessoa e até mesmo melhor do que ela poderia ter feito. Pergunto-me sobre o porquê de estar fazendo tudo isso. Este ensinamento deveria ser transmitido para o público em geral, mas estou velho demais para fazê-lo. Entretanto, me sinto como uma criança em comparação ao HPB, ainda que seja 20 anos mais velha. Ela mudou muito desde que a encontrei há 2 anos. É maravilhoso ver como ela se mantém firme face ao estado grave de saúde. Mesmo se uma pessoa não soubesse nem acreditasse em nada, HPB a convenceria de que é algo além de corpo e cérebro. Durante estas últimas reuniões, desde que ela ficou tão doente, sinto que estamos recebendo ensinamentos de uma outra esfera mais elevada. Parece que sentimos e sabemos tudo o que ela diz, ao invés de simplesmente a escutarmos com nossos ouvidos físicos. X disse a mesma coisa na última noite. 19 de abril de 1981. Robert Bowen, Marinha Naval. 1981, não, viu? 1891. Inventam os dígitos, se não tiver certinho aqui, o meu está errado. É 1891. 1981, eu tinha 10 anos, estava sendo tardiamente alfabetizado. Minha alfabetização foi tardia, porque eu já disse para vocês que eu não morava na cidade quando era criança. Morava no interior. No Cariri, no Curimataú, paraibano. Não é seco e rachado como o ano todo, não, viu? Basta chover um pouquinho que fica tudo bem verde. E tem muito pé de umbuzeiro, viu? Umbu é delicioso. Umbu, cajá, cajarana.
siriguela, pitomba, frutas do Nordeste. Um dia que vocês estiverem por aqui, vocês vão ver. Ok. Gente, É o X. muitas pessoas estavam estudando ali. Simplesmente a gente não vai saber quem é X, tá certo? Mas X pode ser ou Annie Besant, ou Archibald Kitley, ou Bertrand Kitley, ou Leadbeater, ou o Dr. Hartmann, ou Anna Kingsford, ou Victor Maitland, ou qualquer um outro do grupo que estudavam junto com Robert Bowen e a senhora Blavatsky naquele momento. É porque é uma obra póstuma e, às vezes, as pessoas geram problemas jurídicos por mencionar nomes de pessoas nessas obras. Então, é mais seguro, às vezes, omitir do que mencionar. Algumas vezes. Nesse caso aí, foi decidido fazer isso. Tá bom? Então, por hoje, a gente não vai mais atrás de nada para ler, não. Tem muita coisa para pensar. Eu quero ouvir, então, agora um cruzamento, pela primeira vez, visto que o número, hoje está um número que dá para a gente fazer uma reflexão final, que uma das melhores coisas que tem é quando a gente termina e dá para fazer alguma espécie de reflexão. Então, a palavra está facultada, e obedecendo a isso, até o meu microfone vai ficar mudo agora, para estimular alguém a falar. Olá, eu gostaria de compartilhar uma dúvida. Quando eu estava estudando a respeito das 4 ideias básicas, e eu fiz algumas anotações aqui no caderno. Então, tem aqui, não sei se você já falou, pode ter falado e não ter me concentrado. A existência é uma coisa, não uma coleção de coisas colocadas juntas. Fundamentalmente, existe um ser que possui 2 aspectos, positivo e negativo. O positivo é o espírito ou consciência, o negativo é a substância, o sujeito da consciência. Na minha forma de compreender, que já em si já denota um cérebro lento, bom, essa coisa do positivo e negativo, ela de fato não existe, mas é uma forma como nós percebemos, é isso? É isso. Nós percebemos o universo em termos de energia e matéria, vida e forma, vida, forma e consciência, certo? Concreto e abstrato, matéria e espírito. A ciência já revelou o seguinte, que matéria não é a não ser energia concentrada. Certo? Energia concentrada e condensada é matéria. Logo, tudo que existe é energia em diferentes níveis de condensação. Essa uma coisa só, a gente poderia atribuir a palavra energia para que a gente pudesse compreender. Pense num imenso repositório de energia que se espalha em múltiplas dimensões. E em cada dimensão, essa energia assume formas peculiares para aquele espaço, sendo que no último desses espaços, no mais baixo, no físico, as formas são densas, porém são vivas, só que são densas, duras. E mesmo
As duras e densas vão ter diferentes gradações e vão ter corpos móveis e corpos imóveis. Nos corpos móveis, estas formas adquirem até vida e consciência e autoconsciência. Nos corpos mais duros, esta vida permanece imanente, esperando a oportunidade de fazer um ciclo evolutivo. Como parafraseam os nossos irmãos da filosofia espírita, o homem dorme no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal. Não. É uma coisa assim. Agita-se no animal. Agita-se no animal e desperta no homem. Desperta no homem. Certo? Então, é este processo. Ela está dizendo que é tudo uma coisa só. Só existe uma energia que gera tudo. Este raciocínio, Milton, é muito antigo. Isto vem das escrituras védicas ou Upanishads, antiquíssimos, os tataravós da Bíblia. Os Upanishads já diziam que o todo é mais do que a reunião das partes, e que o tudo está no todo e o todo está em tudo. Certo? É por aí. Então, o que é que vai acontecer? Esse universo todo de energia, ele vai ocupar diferentes dimensões, com diferentes formas, diferentes atributos. E, aqui no planeta Terra, um fenômeno chamado vida, e com um fenômeno chamado vida, consciência e autoconsciência. Quando a gente coloca vida, consciência e autoconsciência, a gente chega só em uma espécie que é capaz disso. É a espécie mais perigosa que existe no planeta. É a única que coloca o planeta em ameaça. As outras formas de vida, que são vida, forma e movimento, e que no qual a energia é móvel, ela se locomove, a consciência parece estar coletiva nelas, distribuídas em grupos. Essa vida se manifesta em consciências coletivas, animais. Nos vegetais, ela está autótrofa, autótrofa. Ela fica parada. A vida ali fica parada, mas aquelas formas de vida ali já são capazes de sentir e de reagir ao meio, inclinam-se em direção ao sol, reagem à presença de outros seres, retraem-se, têm alguns instintos, alguns reflexos. No reino mineral, ela está imanente, mas ela está ali vibrando. Quando você pega um pedaço diferente de ferro e estanho, se observado no microscópio, esses minerais vão revelar indícios de fadiga. Experiências foram feitas em laboratórios e processos químicos atribuídos somente a seres considerados vivos foram refletidos nos metais. Então, os metais têm características de vida, então existe vida nos metais. Se você pega pequenos cristais e analisa os cristais em um microscópio de alta definição, você vai ver padrões lindíssimos de forma, semelhante aos padrões que a gente vê nas flores e nas folhas. Mas ali você está observando pedacinhos de rocha. Então, está em tudo.
Está em tudo. Aí, a esse princípio, veja como esse princípio acude o outro, vem ao encontro do outro. Não existe matéria morta. Por quê? A matéria é uma condensação dessas energias que estão ali imanentes, em latência. Em outros momentos, quando o universo atravessar por outros processos, esta vida também vai se libertar para habitar outras formas. Esse processo é eterno, é eterno. O eterno virá a ser. Ups, ainda tem 5 minutos antes do final. Microfone mudo. Se ninguém se dispuser, eu fico com esses 5 minutos. Então, assim, uma questão, por exemplo, que é colocada em relação aos vírus, eu estudei biologia, então diz-se na ciência ortodoxa que os vírus não podem ser considerados vivos porque não têm a capacidade de reprodução. Eles precisam escravizar o mecanismo da célula para poder conseguir essa replicação. Ok. Vendo, portanto, pelo lado da teosofia, o conceito de vida da ciência ortodoxa, então, está errado. Assim, é limitado, né? Assim como, por exemplo, existe uma forçação de barra, e eu já ouvi isso de um irmão da Sociedade Teosófica afirmando, ele sendo um doutorando em física, diz que existe uma forçação de barra em relação a atribuir a determinados fenômenos da natureza em consonância com os fenômenos espirituais, a ideia quântica. E uma das equações, que é da energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado, seria uma má interpretação, portanto, dessa teoria que em si é matemática e não tem nenhuma pretensão de explicar o mundo espiritual. Nesse ponto eu concordei com ele. Acho até que a ciência vai muito bem, mas tem lá as suas limitações e que a teosofia ela vai bem mais além, né? Então, assim, é como você falou hoje, quando a gente lê as obras de Helena Blavatsky, fica lá meio que ruminando, processando, e aquilo vai construindo novos esquemas mentais. E eu nesse momento, estou assim, muito apaixonado por tudo isso, graças a Deus. E conte conosco, viu? Conte conosco na caminhada. Sua contribuição hoje foi preciosíssima. Muito obrigado. Realmente, do ponto de vista dos cientistas físicos quânticos e mecânicos quânticos, as analogias que alguns espiritualistas fazem são muito ousadas. É porque, veja bem, pelos meios científicos de que dispomos, até mesmo dentro de um acelerador de partículas, é impossível ainda comprovar aquela lei matemática de forma a atribuir tudo que a gente gostaria de atribuir à matéria inerte, porque sabe que está em potencial ali. Porque falta à ciência do momento as organelas e as maneiras de ir lá naquelas dimensões. Mas, aos cientistas ocultos, sobra a capacidade. Um clarividente ou um psicômetra, por exemplo. Esses dois processos dos quais Madame Blavatsky falou em A Doutrina Secreta em Isis Sem Véu. Clarividência e psicometria. Ele desenvolve atributos físicos que permitem que ele penetre em domínios da matéria
e faça leituras lá. É como uma expansão da visão. Aí sim, eles são capazes de ver muitas coisas e traduzir, às vezes, essas coisas em imagens e explicações para a gente. Agora, tem um problema. Quando eles vão traduzir em imagens e impressões para a gente, não sai tudo direitinho do jeito que eles viram. Porque as coisas que eles viram lá são muito diferentes das imagens e expressões que o cérebro deles cria para eles tentar explicar para a gente. Eles veem e compreendem coisas que só eles compreendem, porque eles vão lá e compreendem. E nós só seremos capazes de compreender exatamente quando tivermos nós os dons. Clarividência e psicometria, por exemplo. Mas o trabalho deles já é útil. Por quê? Quando você pega um trabalho como A Química Oculta, de Johann Besant e Leadbeater, eles vão falar de muitos processos eletroquímicos para além da matéria etérica. E eles se utilizaram desses métodos. Quando você pega um trabalho de Jeffrey Hudson, por exemplo, ele vai falar de reinos da natureza, muitas coisas de seres elementais que ele viu em ação, em plantas e animais, nos 4 elementos. Eles viu ordens e ordens de seres e processos. E traduziu isso para a gente da forma que ele pôde. Isso é útil. Por quê? Porque nos dá uma ideia do que seja. Agora, nós só seremos mesmo capazes de perceber essas coisas no dia em que, submetidos aos treinamentos que elevam os nossos sentidos e os abrem para esses campos da natureza, pudermos nós viver as experiências. Elas são empíricas. E os nossos cientistas, se tivessem isso, se pudessem penetrar nesses domínios dessa matéria, como pode a ciência oculta penetrar, então eles compreenderiam muita coisa. Mas enquanto eles compreendem somente através dos seus instrumentos e através do que revela a investigação experimental científica com os instrumentos que têm, o que eles dizem é mais seguro do que qualquer outra elucubração que seja dogmática. Entre a ciência e o fanatismo e o dogma, fique com a ciência. Dilceia. Eu queria falar uma coisa a respeito do comentário anterior do Milton. Pode. Milton, com relação à questão dos reinos da natureza, a teosofia tem a seguinte abordagem. A gente aprende na escola uma divisão entre reinos, ou seja, reino vegetal, reino animal, o reino humano, né? De uma maneira muito estanque, como se fosse uma coisa compartimentalizada, como se fosse uma coisa rigidamente separada, claramente separada. Ok? Eu já conversei com alguns biólogos e parece que essas fronteiras elas têm sido, digamos assim, um tanto relaxadas nos últimos anos. Mas para a teosofia, desde 1885, 1880, essa questão dos reinos da vida, elas são tratadas de maneira diferente. Primeiro, como a gente viu hoje, o reino mineral é um reino de vida, porque para a teosofia, essa questão de ser um reino de vida, isso não está baseado no conceito biológico, está baseado na presença de uma consciência por trás daquela manifestação. Então, é um paradigma totalmente diferente. Está passando por um ponto de partida totalmente diferente. Enquanto a biologia ela tem uma abordagem, uma visão de vida, uma interpretação de vida do ponto de vista material, para a teosofia, a vida é a junção do espírito com a matéria. Colocando de maneira simples, toda vez que você tem
Purusha, que é o espírito, é um termo vedantino, indiano, com prakriti, que é a matéria, foi isso que você acabou de ler, a questão da substância, que é a matéria, e o espírito. Toda vez que você tem no universo manifestado, que basicamente ele é bipolar, positivo, negativo, masculino, feminino, espírito e matéria, toda vez que você tem a aproximação e o vínculo, a união desses dois elementos, você tem a manifestação da vida. Só que é um conceito de vida que não é baseado nesse paradigma biológico materialista. Porque ali por detrás tem a consciência, algum nível de consciência, mínimo que seja, está presente. Por isso que vem aquela outra informação que você comentou também, sobre não existe matéria morta. Por que não existe a matéria morta? Matéria morta no sentido de matéria totalmente inerte. Já se sabe hoje em dia que nos átomos, as partículas estão em permanente movimento. E esse movimento ele é regido por leis naturais. No ponto de vista da teosofia, essas leis naturais, elas são construídas, elas são mantidas por consciências evoluidíssimas, que são hierarquias operativas do plano divino de criação. Então, o universo inteiro, o sistema solar, como nós conhecemos, ele é mantido. Então, até que existe um preceito oriental que diz o seguinte, que basta Brahman parar de pensar uma fração de segundo que todo o universo se desfaz. Percebe? A questão da consciência, de uma consciência, de um conjunto de consciências por trás de todos os fenômenos. Por isso que a matéria não é morta. Porque a movimentação de um elétron em torno de um núcleo atômico é um fenômeno que é regido por leis naturais que são a expressão de uma inteligência espiritual, essas leis. Aí eu volto aqui à questão da questão dos reinos. Para a teosofia, a separação entre os reinos, por isso que o reino mineral é considerado pela teosofia. Eu precisei fazer esse parêntese maior por conta disso. Então, para a teosofia, existe o reino mineral, inclusive existem reinos anteriores ao mineral, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, senão vai complicar demais. Então, você tem um reino mineral, você tem um reino vegetal, você tem um reino animal, você tem um reino humano. Qual é a linha que separa esses reinos? Essa linha não é uma linha rígida, não é uma linha tão claramente definidora, como normalmente era feito pela biologia clássica de 20, 30 anos atrás. Então, o vírus, para muitos teósofos, eles têm a seguinte interpretação: o vírus é uma forma de vida que está ali no processo de transição entre dois reinos. Tá? Entre o reino mineral, é uma forma de vida, transição entre o reino mineral e entre o reino mineral e o reino vegetal, ok? Porque para a biologia, o reino vida começa pelo vegetal, né? Ou alguns dizem que seria algo entre o reino mineral e aquelas formas mais primárias de vida, que seriam os bacilos, as bactérias, etc. Entendeu? Então, é uma coisa que o material, o conteúdo clássico não fala isso explicitamente porque não se conheciam os vírus em 1800, ok? O vírus é uma coisa bem recente, mas me parece que essa interpretação do vírus como sendo uma forma de vida em transição, por isso que ele se utiliza de organismos que conseguem realizar a reprodução de forma autônoma para que ele se reproduza. Ele utiliza de outras formas de vida mais complexas, porque ele é uma forma de vida menos complexa, ele é de um reino anterior, ok? Então, eu queria comentar isso daí contigo. E detalhe, né? Ele, do ponto de vista teosófico, ele é uma forma de vida, só que dentro desse aspecto. A consciência, é o grau de consciência que está por trás dele, não é no sentido biológico tradicional. Não sei se eu consigo. Conseguiu, sim. Inclusive, para ele movimentar o mecanismo da célula de reprodução dele, ele precisa de uma inteligência, né? Exatamente.
Exatamente. Então, para a teosofia, todos esses reinos, essas espécies, elas têm um grau de consciência inerente a cada uma delas, ou seja, a consciência de uma formiga, a consciência de um formigueiro, a consciência de uma abelha, a consciência de um enxame. Quem já viu aqueles vídeos fantásticos, belíssimos, aquela revoada de pássaros, de milhares, dezenas, centenas de milhares de pássaros, quando eles se encontram naquele período de reprodução, e aquelas aves migratórias, né? E que, de repente, todas elas pousam, de repente, todas elas ascendem aos céus e começam a fazer aquelas volições no ar, e fantásticas, extremamente complexas, e não se chocam, não se rompe, ou seja, como explicar um fenômeno daquele, entende? Então, dá a entender o que nos induz a pensar que, de alguma forma, a consciência individual dessas aves, quando elas estão, digamos assim, em sintonia e agrupadas, elas conseguem formar de alguma forma, conseguem produzir de alguma forma uma consciência coletiva bem mais ampla. Perfeito, Okay? muito Mas obrigado. isso, as explicações, a biologia materialista não consegue dar conta, porque ela parte de pressupostos diferentes. Então, Dilceia. Dilceia? Dilceia? Ok. Oi? Você pode fazer sua colocação e logo em seguida o seu mantra, a sua adaptação ao mantra da unidade. Quando você estava comentando a questão tanto do conhecimento, né, da ciência e da necessidade de você somente saber que todas os iniciados, o Joffre, que nos explicou também com clarividência tudo aquilo que eles viram e que, de alguma forma, conseguem só transmitir para nós o conhecimento. É a tal da diferença entre o conhecimento e a sabedoria, que vem do saber, que é o sabor, que é aquele que você consegue sentir. Perfeito, perfeito. Então, agora, sua adaptação magistral do mantra pode proferir para a gente. Vamos lá. Gratidão, gratidão, gratidão pela oportunidade de obter esse conhecimento e continuar no caminho para alcançarmos a sabedoria. Ó vida plena que vibras em cada ato, ó luz eterna que brilhas em cada criatura, ó amor imortal que tudo abranges na unidade. Saibam todos aqueles que se sentem uno contigo, que são, por isso mesmo, uno com todas as outras criaturas. Shanti. Paz a todos os seres, muito obrigado a todos, até o